eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós estamos iniciando uma série de estudos bíblicos, de mensagens, esta semana, acerca de um assunto que infelizmente é recorrente na Igreja. Tanto a Igreja do passado, como da Igreja do presente. Infelizmente, nós podemos até prever que isto será para a Igreja também do futuro. Nós vamos falar sobre heresias. O que é uma heresia? Heresia é um desvio da verdade. Existe uma verdade bíblica, uma verdade absoluta, uma verdade colocada por Deus, pela mensagem do Evangelho, nas Escrituras, e algum ensino dentro da Igreja que destoa desta verdade absoluta é uma heresia. Se você for lembrar, às vezes que você leu as cartas do Novo Testamento, você constatará uma evidência muito presente nelas. Todas as cartas, tanto paulinas, quanto joaninas, como petrinas, a carta de Tiago, enfim, as cartas do Novo Testamento foram cartas ocasionais. O que é isso? É uma carta escrita dentro de uma ocasião da igreja, para suprir uma necessidade da igreja, para atender a um problema da igreja. Por exemplo, Paulo escreve à igreja da Galácia, ou às igrejas na província da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, que é a carta aos Gálatas, para resolver uma questão: o desvio dentro da igreja da Galácia, imposto pelos judaizantes, judeus cristãos, que exigiam dos judeus gentios a circuncisão e o cumprimento da lei mosaica para que eles sejam ou fossem salvos. Uma imposição. Não basta Jesus Cristo, é preciso circuncidar para que vocês sejam salvos. Paulo escreveu esta carta para solucionar este problema. Escreveu para Timóteo, para que Timóteo resolvesse falsos ensinos na igreja de Éfeso. Igualmente, a carta de Tito. Paulo escreveu a Tito para que Tito resolvesse problemas pontuais da igreja. E você vai perceber que em todas estas cartas que solucionam problemas, esses problemas vêm de membros da igreja, de dentro da igreja. Você não lerá nas cartas do Novo Testamento Paulo preocupado com a ameaça de fora da igreja, de algum projeto de lei imposto pelo Senado romano ou pela invasão dos exércitos romanos dentro da igreja. Paulo está preocupado com problemas que nascem dentro da igreja, com desvios doutrinários, com desvios da verdade, como nós chamamos agora, heresias. Na igreja colossense, isto é, na igreja de Colossos, que era uma cidade dentro da província da Ásia, capital Éfeso, portanto, dentro da província da Ásia, havia várias cidades. Nesta carta aos Colossenses, Paulo cita a cidade e a igreja nela, igreja de Hierápolis. Paulo cita também a igreja de Laodiceia, nesta mesma carta aos Colossenses. Portanto, Laodiceia, Hierápolis, Colossos ficavam pertinhos umas das outras. Um pouquinho mais distante, ainda assim perto, ficava a capital da província romana da Ásia, que era a cidade de Éfeso.
Paulo, portanto, escreve para a igreja de Colossos, como muitas cartas, quase todas as cartas do Novo Testamento, para resolver problemas. Aliás, eu diria que é todas as cartas. Nem todas sofriam de heresia, é claro. A igreja de Filipos sofria de divisões na igreja. Não havia heresia, mas, portanto, a maioria das igrejas enfrentavam heresias, isto é, desvios doutrinários, desvios da verdade. Os eruditos têm chamado esta heresia dentro da igreja de Colossos, heresia colossense, para simplificar. Portanto, nós veremos Paulo combatendo uma heresia, uma ameaça para a igreja de Colossos, mas também uma ameaça para a igreja de todos os tempos, inclusive a nossa hoje, a heresia colossense. E Paulo vai combater essa heresia nos 2 primeiros capítulos de Colossenses. Colossenses tem 4 capítulos. Os 2 primeiros, Paulo está combatendo esta heresia. E, portanto, vamos ver alguns textos ao longo desta semana que nos indicarão a maneira como Paulo está combatendo esta heresia. Primeiramente, vamos definir esta heresia em poucas palavras. O que era esse desvio da verdade na igreja colossense? Era uma mistura, um sincretismo, um pouquinho de judaísmo, um pouquinho de ascetismo, um pouquinho de mitologia grega, um pouquinho de misticismo oriental, um pouquinho de filosofia grega, junta tudo, formata em uma nova doutrina, um novo cristianismo. Portanto, Paulo considerou este sincretismo dentro da igreja uma ameaça à igreja e à verdade do cristianismo. Pense hoje se não acontece em muitas igrejas sincretismos. Dentro da igreja você tem doutrinas judaicas, você tem doutrinas da nova era, você tem desvios dos mais diversos, isso tudo reunido é ensinado nas igrejas como um cristianismo espúrio, longe do cristianismo puro. Portanto, vamos ver alguns aspectos desta heresia colossense e o combate paulino contra esta heresia. Hoje veremos o primeiro aspecto. O primeiro aspecto desta heresia colossense é a insuficiência de Cristo na igreja. Se você lembrar, se é batizado ou já viu algum batismo cristão, você lembrará que o pastor faz uma pergunta para o batizando dentro do batistério. Ele pergunta: irmão fulano de tal, o irmão crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? E a pessoa responde: sim, eu creio. E o pastor continua dizendo: diante da tua pública profissão de fé, eu, fulano de tal, ministro do Evangelho de Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa, o crente, é batizado. Percebeu que a fé em Cristo deve ser no único e no suficiente Salvador. A fé salvadora, ela não se mistura com outras crenças. Como é que Paulo combate, portanto, este aspecto da teologia colossense, da insuficiência de Cristo? Ele vai combater. Então, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Já disse que esse combate paulino contra a heresia colossense está no capítulo 1 e 2. No 3 e 4 é a aplicação ético-moral cristã de vida em cima deste ensino teológico que Paulo aborda nos 2 primeiros capítulos da sua carta aos Colossenses. Vou ler então o capítulo 1, verso 13. Paulo diz: Ele quem?
Jesus Cristo. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Paulo está falando de Cristo, que Cristo é suficiente para a salvação, para o perdão. Ele é que tirou o homem, pecador, condenado, do domínio das trevas. Ele é que confere o perdão dos pecados. Só Jesus Cristo, suficiente para a salvação. Veja no versículo 20, ainda do capítulo 1, Paulo dizendo: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, isto é, por meio de Cristo, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que no passado éreis estrangeiros, inimigos do entendimento, por causa das vossas obras más, agora ele, Jesus Cristo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Se é, Paulo vai terminar dizendo, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está combatendo aqui um primeiro aspecto da heresia colossense que pregava que Jesus não era suficiente. Era preciso um pouquinho do judaísmo para completar a obra de Cristo. Era necessário um pouco de misticismo, que vamos ver tudo isso ao longo dessa semana. Era necessário um pouquinho da filosofia grega, das religiões de mistério, para que, reunido isto, favorecesse o pecador e o salvasse dos seus pecados. Paulo diz, nada disso é importante, nada disso é necessário, só Jesus Cristo. E ele, portanto, vai combater esse primeiro aspecto da teologia colossense, dizendo que o que Jesus fez, ele, somente ele, o homem não se tira do pecado, ou qualquer outra religião tira o homem do pecado, mas ele, Jesus Cristo, nos tirou do império das trevas e nos transportou, evidentemente, espiritualmente, em posição espiritual, para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, em quem temos a redenção, em quem temos o quê? A redenção, isto é, o perdão dos pecados. E ele faz isso através da cruz. Ele reconciliou o homem através do fato histórico da cruz do Calvário. É o que ele diz, e havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A obra de Cristo é cósmica, é completa, é plena, não sobra nada para ninguém. Paulo quer dizer isso aqui, que Cristo é suficiente. E ele termina com uma nota que nos deve preocupar. Diante dessa abordagem da suficiência de Cristo, Paulo diz no verso 23, se é que permaneceis na fé, isto é, vocês creem nessa suficiência de Cristo? Quem permanece na fé acredita nisso. Quem não permanece, Paulo está colocando em dúvida aqui, se é que vocês ainda permanecem na fé, crendo em outras coisas, destronando Cristo da igreja, da suficiência da obra da salvação, acreditando que podem complementar a obra salvífica de Jesus Cristo, eu estou na dúvida se vocês permanecem na fé. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Portanto, Paulo está combatendo de início
o aspecto da insuficiência de Cristo, dizendo o contrário. Não, ele é suficiente para a salvação. Por isso que o pastor faz a pergunta última no batistério. O irmão crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Espero que a sua resposta seja sim. Que Deus o abençoe. Até amanhã.